para a parte boa. As partes onde o Lula... Os cortes são todos, praticamente todos os cortes, onde o Lula deu boas respostas. A primeira coisa que ele falou foi sobre o Lulinha. O primeiro corte que a gente tem para mostrar para você é sobre o Lulinha. Tentaram enquadrar o Lulinha e ele não só disse, eu não sou Bolsonaro, não defendo criminoso, não defendo gente errada, desculpe. E se tiver que pagar, pague. Agora, vocês deviam estar falando aí do que é mais importante. Por que vocês não falam do Ark Rossi? Na imprensa como um todo. Aliás, todas as respostas do Lula tiveram aquela pitadinha de dar um puxãozinho de orelha do trabalho errado que a imprensa vem fazendo, principalmente o da Globo. Confira. Mas esse corte nem mostra a parte onde ele fala, você devia estar falando do Bolsonaro, mas ele fala. Tá? Agora é interessante, na boca do bolsonarista, o homem de bem, cidadão de direito, é aquele que fala assim, vou proteger meu filho, porra, vou trocar quem eu quiser, porra, que leva o filho para fazer advocacia administrativa com reunião com o chefe do GSI, como foi o caso do Heleno, que juntaram Bolsonaro e Heleno e mais alguns advogados para tentar defender ele usando instrumentos do Palácio. Né? Esse que é o certo. Certo mesmo é trocar, certo mesmo é proteger. O que eu estou desconfiando é que o Brasil formou uma geração de bandidos, comerciantes, gente comum do nosso dia a dia, que é bandido, porque gosta de... Ele vê o rito da bandidagem e apoia. E aí, para não se fazer de bandido, eles chamam que bandido é o que está falando correto. Falar correto agora é coisa de bandido. Assumir publicamente o crime é coisa de cristão. É isso, né? Então, próxima fala. Falou também sobre o INSS. O roubo do INSS cravou. Foi coisa do governo Bolsonaro e nós prendemos. Teve até elogio da Miriam Leitão. Diga-se de passagem, a Miriam Leitão mandou muito bem nos comentários aí, viu, nas redes. Ele também falou sobre endividamento. Você sabe que existe um sabugismo aqui no Brasil, uma narrativa que a extrema-direita conta, inclusive composta de vários elementos, para poder tomar as empresas para si, para poder tirar os governos que eles não gostam. Foram falar que o Lula estava gastando demais, que a dívida cresceu no governo Lula. Primeiro, ele deixou muito claro que o PIB estava negativo no governo Bolsonaro quando ele recebeu, tá? E voltou a ser 3% agora de crescimento. O PIB teve crescimento negativo, né? E recolhimento, redução, como queira dizer. E que a questão de proporção da dívida pública brasileira está muito longe de ser, por exemplo, como é no caso dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos podem dever, né? A gente não pode para crescer. Você aí, comerciante, cresce fazendo financiamento 5, 6 vezes o tamanho da sua empresa e acha normal. Mas o governo não pode fazer o país crescer devendo, né? Narrativas para colocar o seu próprio governo. Escuta aí o Lula dando aquele tome mesmo. E ela fala que ele não respondeu a pergunta. Né? E por que não usa esse não respondeu a pergunta para quando o Flávio Bolsonaro vai aí e não responde mesmo as perguntas? A pergunta está respondida. Agora, se você estava com ódio ativado e não conseguiu depurar a resposta, eu explico. Ele está falando isso. Esse valor que você está falando de 80% é pouco. Países como os Estados Unidos têm 120% da taxa de dívida. Não é problema. E o que ele está dizendo você está dizendo que isso é um problema, eu estou dizendo que não. Por quê? Primeiro, países grandes devem mais que a gente. Segundo, eu já governei esse país várias vezes. Eu sei o que eu estou fazendo. E terceiro, ele disse que vai crescer, vai resolver esse problema, que ela considera um problema, fazendo o país crescer. E aí ele cita que já fez o país crescer várias vezes. Então, ele literalmente fala, essa taxa de comprometimento em porcentagem, dívida, PIB, vai diminuir quando você aumentar o PIB. Ele literalmente respondeu, eu não vou parar de fazer dívida, eu vou fazer o país crescer. Até porque a forma de um país crescer é investir no país, o que vocês chamam de dívida. As pessoas esquecem de uma coisa, quando o governo deve, ele deve para quem? Para o povo. Ele contrata serviço, ele compra coisas, ele toma dinheiro emprestado e investe no povo. Esse dinheiro vai para o povo. O governo não fica endividado com o que o deputado bota no bolso. As pessoas têm falta de noção de proporção, como se toda a dívida pública fosse porque tem roubo. Tem roubo, tem bandido, eles têm que ser presos. Eles roubam uma porcentagem mínima, tem que ser preso. Estou dizendo que isso é uma porcentagem mínima. A dívida mesmo é porque o dinheiro foi para o povo. E o povo compra no comércio. E o comércio gira. Então, uma das formas de fazer o país crescer é investir. Você mesmo sabe que você toma dinheiro emprestado do banco e investe. Com o lucro, você paga o banco. Então, é simples. A ideologia é simples. E já se mostrou funcionar como ele
demonstrou aí por histórico. E para fechar, temos duas questões, assim eu vou passar por elas bem rápido, porque eu acho que isso é balela, isso não tem a ver com a presidência da República, pelo menos não na questão do que diz a Constituição brasileira. Segurança pública e educação são dois dos temas mais importantes, mas veja, no contexto da eleição presidencial, isso é conversa fiada. Como assim, Rony? Não estou entendendo. O Lula vai explicar para você, mais uma vez, a maioria das pessoas não entende. Não, abre o ouvido, vou falar com você, vou fazer telepatia. Não é função da presidência da República cuidar da educação nos municípios e estados e da segurança pública nos municípios e estados. Deglutiu? Oh, meu Deus, eu não acredito no que o Rony está falando. Pega a Constituição e lê. Ah, Rony, então não tem que cuidar da educação? Tem. Quem cuida da educação e da segurança pública é o governador do seu estado. É o Caiado, é o Zema, que deveria, né? É o Tarcísio. Ele, se está ruim, reclama com eles. Não, o governo não pode, nem pode. Não é que não quer, é que não pode, é contra a lei. Ai, mas eu acho que deveria. Beleza, vamos eleger deputados que aprovem a mudança da lei, mas a lei é essa. Entenda? Não adianta fazer essa pergunta para o presidente da República, não é ele que define. É besteira falar isso, tá? É claro, tem como detonar. Ah, Rony, mas por que então você falou lá que o Bolsonaro estava na época dos ministros que ele nomeou? Tem como destruir. Destruir tem como você não repassar verba, tem como você criar diretrizes porcas no Ministério da Educação, e o governo federal cuida das universidades. Aí é educação superior, não é educação de menino, não é educação de adolescente. Das universidades é tarefa do governo federal. Agora vamos escutar aí a resposta que o Lula deu sobre segurança pública, mas é a mesma resposta para a educação. Então, não é hoje, pela Constituição, não é tarefa do Estado, não é tarefa da União, que chama a presidência da República, cuidar da segurança pública. Ele cuida da segurança de fronteiras, guerra, fazer guerra com outro país, entrada de produtos, essas coisas. Agora, na sua cidade, se a polícia não presta, se o crime cresce, esse problema é do seu governador, não é o problema do presidente, nem do Bolsonaro e nem do Lula. Agora, de novo, é outra coisa que tem como piorar. Tem como o presidente da República, como fez Bolsonaro, mandar sinais ideológicos para que a polícia seja uma porcaria. Não use câmera, mete fogo, bandido bom, bandido morto, e não resolveu porra nenhuma. Tudo, mesmo que não seja a sua responsabilidade melhorar, tem como você piorar. Tá? Então tá aí. Esses são os principais vídeos, tem muito mais vídeo, foi um show de bola que o Lula deu, principalmente quando tentaram forçar para ele mostrar os governos da Bahia, porque a segurança pública não está legal na Bahia. Cara, foi show de bola. Vem mais tarde, tem outro vídeo, vamos fazer outro corte, e aí você se inscreve, acompanha. Mais tarde a gente comenta outros vídeos, beleza? Valeu!